Olá pessoal, para a nossa aula de hoje eu trago para vocês um lindo modelo de gola que é trançado na parte da frente. O passo a passo dele você vai encontrar completo aqui na nossa aula de hoje. Ele é bem simples de fazer, é feito sobre pontos meio altos e correntinha. Então o nível dele é bem fácil. Eu espero que vocês gostem, não esqueça de compartilhar em suas redes sociais e deixe aqui também o seu joinha, assim eu sei que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Vamos para a nossa videoaula então? Vou dar início então à nossa aula, pessoal. Eu estou utilizando o têxtil 500, tá certo? A minha agulha para crochê será de 4 milímetros e eu vou estar também utilizando aqui, pessoal, alguns marcadores. Mas quem não tiver esses marcadores pode passar um fio de lã de cor diferente para deixar marcado os pontos que eu vou falar aqui durante o vídeo, tá certo? Eu dei início aqui, pessoal, a primeira carreira que será feita. Eu precisei fazer 90 correntinhas ou 55 centímetros, caso você já vai querer fazer no tamanho que eu tô fazendo, que é um tamanho adulto. Porém, se você tiver dúvidas ainda sobre o tamanho, eu fiz a medida aqui através passando pelo pescoço e posicionando na frente do meu queixo. Então, eu dobrei essa parte aqui, ó, assim, e passei sobre o meu pescoço até chegar à frente do meu queixo, tá certo? Essa será então a nossa primeira carreira aqui, que nós vamos trabalhar em meio ponto alto, tá? Então, essa parte aqui será a parte que vai ficar passada no pescoço. A parte que nós vamos trabalhar aquele trabalho trançado será de 24 correntinhas. Veja aqui que eu já tenho um marcador, tá? Porque essa parte aqui eu vou deixar ela separada para a parte que eu vou fazer o trançado da nossa gola, tá? Então, aqui eu tenho 24 correntinhas. Aqui você não precisa medir, tá? Aqui é só 24 correntinhas que a gente vai deixar em cada lateral para poder depois trançar a nossa gola, ok? Então, coloque o marcador aqui para que depois, na hora que você for voltar na segunda carreira, você já sabe na onde que você vai ter que parar para poder dar sequência fazendo o trabalho que eu vou estar explicando, que é as pontas do trançado, ok? Então, depois de você ter feito a parte aqui das correntinhas para o pescoço, que aqui no meu caso deu 55 centímetros ou 90 correntinhas. Você fará 24 correntinhas para a parte do trançado. Lembre-se de marcar aqui, tá? Então, agora eu vou dar início aqui, onde nós vamos trabalhar meio ponto alto em cada uma dessas correntinhas que nós trabalhamos aqui. Então, vou subir 2 correntinhas, vamos pular 1, 2, 3. Na minha quarta correntinha, eu dou início trabalhando meio ponto alto. Então, é bem simples, pessoal. Você vai trabalhar meio ponto alto por toda essa carreira e chegando no final dela, aqui onde nós temos essa marcação, pessoal, você deverá passar para o ponto, tá? Então, eu vou trabalhar ali meu ponto meio alto e vou passar a marcação para ele, para que eu possa saber até onde que eu vou ter que depois vir trabalhando, tá? Nós vamos fazer isso também depois na outra ponta. Mas é só para poder saber certinho até onde você vai seguir, porque se você empolgar, você vai fazer a parte também onde vai ficar o trançado e depois terá que desmanchar, tá? Então, você vai seguir assim por toda essa carreira, trabalhando em meio ponto alto. Chegando no final, eu mostro como nós vamos fazer a outra parte que ficará do outro lado pra gente poder fazer o trançado. Pessoal, fiz aqui o meu cordão, minha primeira carreira, e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Formou só pontos meio altos, né? Onde eu não obtive aumentos, tá? Aqui onde eu tinha minha marcação, eu mantive ela, tá? Essa parte aqui vai ficar, então, pra parte onde nós vamos fazer aquele trançado bonito na frente, tá? Então, eu mantive aqui. Agora aqui, veja que eu coloquei também uma marcação, pois é o meu último ponto dessa carreira. Então, agora, para fazer o cordão em cada uma das laterais, nós sempre vamos trabalhar uma lateral por carreira. Então, aqui nós já trabalhamos na nossa primeira carreira, nós trabalhamos no início dela.
Agora eu vou dar início aqui na minha na nossa segunda carreira, já com essa parte onde vai ficar o trançado. Então, vamos trabalhar aqui as 24 correntinhas, ó. Feitas as 24 correntinhas, nós vamos já fazer as duas correntinhas e iniciar na nossa quarta correntinha com meio pontos altos. Então, vou vir trabalhando meio ponto alto para cada uma das correntinhas, trabalhando o lado da frente da nossa correntinha, tá certo? Sempre tome esse cuidado para não torcer as suas correntinhas e o seu trabalho ficar embolado, tá? Então, vamos trabalhando aqui um ponto meio alto para cada uma das nossas correntinhas e eu já volto na hora que eu chegar aqui onde eu tenho a minha marcação. Cheguei aqui no final onde eu trabalhei aquelas 24 correntinhas que faz a parte do trançado. Então, quando eu chegar aqui no final, pessoal, tome cuidado para vocês não rodar essa parte aqui e ficar embolado o seu trabalho. Veja que você tem que trabalhar a sua correntinha do lado da frente do seu trabalho. Então, ó, eu venho e trabalho a correntinha, ó, e mais uma correntinha. Agora, nós já vamos passar aqui para esse ponto onde eu tenho a minha marcação, que vai representar depois o final da outra carreira. Então, eu retiro ele aqui, ó. Vamos retirar e eu já vou passar a minha peça, continuar a minha carreira, já aqui no trabalho onde eu tinha feito aquela primeira carreira. Então, eu venho e trabalho um meio ponto alto na onde nós tínhamos ele. Veja que eu trabalhei todas as correntinhas, ok? E já iniciei aqui no meu primeiro meio ponto alto que eu tinha dessa carreira. Agora, nós vamos dar sequência aqui, porém, lembrando de fazer essa marcação aqui, porque depois ela será o último ponto da próxima carreira. Então, vamos continuar aqui, meio ponto alto para cada um dos pontos de base. Porém, pessoal, essa carreira, veja que nós começamos ela com a ponta onde vai ser trançado. Então, aqui do outro lado, você não vai trabalhar essa parte. Então, você vai chegar, essa segunda carreira ficará o último ponto dela aqui onde está a sua marcação, ok? Então, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira, veja que eu já cheguei aqui onde eu tenho a minha marcação. Então, aqui nós vamos dar início, então, à nossa próxima carreira. Sempre nós vamos dar o início trabalhando as 24 correntinhas. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós sempre vamos, pessoal, iniciar as nossas carreiras com as 24 correntinhas. Assim vai ficar intercalado, ó. Veja que aqui eu tenho a primeira carreira onde eu tinha a tira. Na segunda carreira, a tira ficou do outro lado. Nessa terceira, nós vamos iniciar aqui, vamos ficar com a tira desse lado. E na quarta, a tira ficará do outro lado. Assim, dessa forma, eu vou dobrar aqui para vocês verem. As suas carreiras ficarão assim, ó. Se você dobrar o seu trabalho. Veja que vai ficar intercalado, porque depois nós vamos trançar elas, entendeu? Por isso que é necessário ter uma carreira, sempre no início de cada carreira você iniciar e depois você parar como estava parado aqui, ó, tá vendo? Onde você tem a sua marcação para deixar os 24 pontos sobrando aqui, tá certo? Então, você deverá fazer dessa mesma forma as carreiras entre idas e vindas até atingir 15 carreiras. Então, quando você contar aqui, ó, 15 carreiras, você deverá parar o seu trabalho. É importante que pare o trabalho com as carreiras em ímper, para ficar mais fácil na hora de trançar, tá certo? Eu vou continuar aqui as minhas carreiras até alcançar a carreira número 15 e volto para mostrar como iremos trançar o nosso trabalho. Então, pessoal, aqui eu tenho as minhas carreiras prontas. Veja como que ficou a parte aqui onde eu deixei para trançar, ok?
Eu havia passado para vocês 15 carreiras, mas na verdade são 13 carreiras. As 15 carreiras ficou no total porque eu tinha feito num fio mais fino a primeira peça que eu fiz. Então, na verdade, pessoal, vai ficar 13 carreiras, ficando no total de 6 dessas partes aqui para trançar de um lado e 7 do outro, ok? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer a parte do trançado. Nós vamos posicionar aqui o lado onde nós temos as 7 tiras, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro lado nós vamos sobrepor para vir trançando. Então, essa primeira parte aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor para vocês. Nós vamos vir aqui, ó, com a primeira tira aqui, nós vamos passar por baixo. Porque veja que aqui está a primeira carreira que nós iniciamos, então ela deve ficar por baixo aqui, tampando por essa primeira tira que nós vamos ter aqui, ó. Então, essas outras tiras eu vou deixar de lado aqui, porque nós não vamos trançar elas ainda. Então, se eu passei por baixo, a próxima tira terá que ficar na parte... A primeira tira, na verdade, ficou em cima, a segunda tira ficará embaixo. A terceira tira ficará por cima, a quarta tira ficará embaixo. Aqui você passa por cima, então, na verdade, você vem passando uma por cima e uma por baixo, chegando até o final. Não tem problema aqui ficar sobrando, tá vendo, pessoal? Porque depois, na hora que a gente costurar, você vai ver que ele vai deixar o ponto mais soltinho, porque aqui eu tô apertando um pouco conforme eu venho trançando, tá certo? Então, agora nós vamos pegar aqui a segunda tira que nós temos deste outro lado, ó. Então, se a primeira tira nós passamos por baixo, ao cruzarmos com o primeiro lado de cá, então a segunda nós vamos passar por cima. Automaticamente vai ficar ao contrário a posição da tira, ó. Essa ficou por baixo, a outra ficará por cima. Nessa a gente ficará por baixo, na outra por cima. Então, automaticamente, na hora de finalizar aqui, ó, você vai ter uma tira acabando por baixo e uma tira acabando por cima, tá vendo? Vou fazer novamente mais uma para vocês verem, ó. Veja que aqui, ó, é automático, ó, você começa por baixo, na próxima você vai por cima. Então, na terceira aqui, nós vamos começar por baixo. Passamos por cima, depois por baixo, depois por cima, depois por baixo, depois por cima, e vamos terminar aqui por baixo. Tá vendo? Novamente, ó. Se eu comecei por baixo, nessa eu vou iniciar por cima. Depois passo por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo e por cima. Veja como que já vai ficando o nosso trançado. Eu vou terminar de trançar o meu aqui e já vou mostrar para vocês como nós vamos fazer a nossa última carreira do nosso trabalho. Então, pessoal, terminado aqui o meu trançado, né, que eu fiz no meu trabalho, veja como que ficou. Aqui eu tenho uma tira terminando por baixo, uma por cima, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo e uma por cima. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo, onde nós vamos estar pregando a tira de cima com a tira de baixo. Então, eu vou vir aqui no meu trabalho, ó, e vou prender aqui com um ponto baixo e mais um ponto baixo antes de dar início aqui na parte das tiras. Nós vamos unir, pessoal, então aqui nós temos 6 tiras e nós tínhamos 24 pontos em cada tira dessa. Então, nós temos que colocar 4 pontos para cada uma das tiras. Então, aqui, ó, eu vou prender nessa primeira carreira aqui que nós tínhamos de correntinha, tá vendo, da tira, ó. Eu venho aqui na onde eu tenho a minha carreira de ponto meio alto e vamos passar aqui 3 pontos meio alto, 3 pontos baixos, prendendo um no outro, ó. Então, já prendi um, vou aqui no meu próximo ponto meio alto e passo aqui dentro dessa mesma argolinha, prendendo mais um,
e vou vir aqui novamente para prender mais um. No meu próximo ponto meio alto, eu vou trabalhar somente um ponto baixo. Ok? Aí, aqui, ó, se nesse primeiro, aqui a primeira tira, provavelmente vai soltar o de vocês também. Mas nós já temos a sequência aqui, tá vendo? Então, se o meu primeiro aqui eu prendi por baixo, no meu próximo aqui eu vou prender por cima. Então, novamente, eu vou prender 3 pontos meio alto da carreira aqui, da tira, dessa primeira tira. 1, 2, 3. Essas 3 pontos nós passamos por dentro dessa primeira carreira que nós tínhamos, dessas carreiras que está entrelaçado aqui, tá certo? Fazemos um ponto baixo, sozinho, e vamos prender agora o próximo tira aqui, que vai passar por baixo. Então, vamos lá novamente, ó, passando dentro da alcinha. Eu vou puxar aqui o meu fio e trabalhar um ponto baixo. Venho no meu próximo ponto e trabalho outro ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Fiquei no total de 3, trabalhamos um ponto baixo sozinho, sem pegar em nada. Então, esse daqui ficou preso embaixo, o próximo nós vamos prender em cima. Então, novamente, ó. 1, 2, e 3. E no próximo eu vou trabalhar um ponto baixo sozinho, sem pegar em nada. Novamente, aqui, ó, se ele estiver soltando, você vem trançando ele novamente. Prendemos 3 vezes. Eu vou dar sequência aqui até chegar na ponta ali e já passo com vocês. Então, pessoal, já dando sequência aqui no vídeo, eu cheguei na minha última tira que eu tenho deste lado de cá. Então, aqui, pessoal, vai terminar com essa tira aqui que nós vamos trabalhar depois nessa lateral, no lado de cima. Então, eu venho aqui, ó, e vamos prender aqui, então, com nossos 3 pontos meio alto. Dois e 3. Então, veja que aqui do lado de cá já ficou o último ponto para mim trabalhar do lado de cá. Então, nesse mesmo ponto que eu trabalhei o meu último ponto aqui, eu já venho fazendo do lado de cá. Então, ó, vai fazer um biquinho. Então, faço 1, 2 e 3 novamente. Então, agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos nessa outra lateral. Um ponto meio alto, nós trabalhamos um ponto baixo sozinho e vamos vir aqui pregando agora do outro lado. Então, se naquele último aqui tira, nós terminamos por baixo, nesse nós vamos pegar por cima. Então, vamos prender aqui os 3 meio pontos altos. 1, 2, 3. E um ponto baixo. Então, você vai dar sequência, pessoal, da mesma forma que nós trabalhamos nessa lateral. Venha sempre posicionando a peça para ter certeza da onde. Se aqui não soltou, porque conforme você vai segurando, pode ser que solte, mas não tem problema, é só você posicionar. Essa peça vai ficar por cima, essa será por baixo. Na próxima por cima, na outra por baixo. Na próxima por cima e na outra por baixo. Assim, você vai dar sequência aqui na sua costura e depois, na hora que você chegar aqui no final, você já passe uma carreira de ponto baixo
até chegar neste outro lado que foi onde nós iniciamos. Assim, você vai dar um acabamento melhor à sua peça. Então, pessoal, depois de ter feito o nosso trabalho... Já. Então, pessoal, depois de ter feito a carreira em ponto baixo, onde nós unimos aqui uma parte com a outra do nosso trançado, eu decidi colocar, então, somente em volta da parte onde nós temos o nosso trançado, eu coloquei franjas para dar um acabamento ainda mais especial à nossa peça. Aqui as minhas franjas eu fiz na medida, pessoal, da minha mão. Então, eu fui enrolando a lã sobre a minha mão, sem apertar muito, e aparei sempre de um lado só, e passei 2 fios em cada um dos meus pontos baixos que eu tinha aqui da minha peça. Lembrando que ao passar o meu fio, eu puxei ele do lado de dentro do trabalho. Assim, o acabamento ficará do lado onde eu quero da minha peça, que é o lado da frente, tá certo? Então, para que esse acabamento fique deste lado, você deve puxar o seu fio do lado de dentro do seu trabalho. Aqui, pessoal, também eu fiz o acabamento aqui, o arremate do meu fio, passando e pegando aqui nessa parte, nessa carreira, dessa última carreira que tinha aqui da minha gola, tá certo? Assim, não ficará aquele vago aqui do nosso trabalho, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Beijos e até a próxima!